é tão bom, minhas queridas. Mas falando isso aqui, né, que a gente vai falar muito sobre o que essa passagem aqui, essa mensagem está nos dizendo, que seja de e-mail de Manuel. Linda mensagem. E vai falar justamente por que a gente vem ao centro espírita, gente? Conhecimento? Sim? Conhecimento? É. Mas também para nos fortalecer, não é mesmo? Fortalecer a nossa fé, fortalecer perante as dificuldades da vida, os obstáculos da vida, o que nós temos que enfrentar, não é verdade? Fortalecer, ter fé robusta. E fé robusta não é apenas acreditar, como já estudamos aqui, mas ter confiança e certeza que Deus ora por nós, trabalha a nosso favor, nos guia em todos os momentos, inclusive em algum momento de tempestade. Correto, gente? É para isso que a gente vem, né? Sai de casa nesse frio para estar aqui, para beber dessa fonte, beber do Evangelho, beber do ensino da doutrina dos Espíritos. E foi escolhido hoje essa passagem linda que está no Sermão do Monte e que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi uma das passagens que Kardec e os Espíritos escolheram, que está no capítulo 5, que eu batei, pedi e obtereis. E mais interessante é do observai os pássaros do céu, que é uma passagem grande, a gente vai falar sobre isso. Quem já observou os pássaros do céu, Jones? Não é? O que vocês sentem quando vocês observam os pássaros do céu? Liberdade. Que mais que vocês se sentem? Alguns união. União. Muitos bons juntos. Muito união, liberdade. Quando eu vou para o meu trabalho cedinho, né, cedinho mesmo, né? Eu vejo... Está nascendo o sol, eu vejo os pássaros, que na verdade acho que a maioria dali são os pombos, né? Mas pássaros também quando junto e tal. E eu vou dizer uma coisa que me dá uma paz. Não dá para vocês olhar os passarinhos. Eu tenho a gente alimenta os passarinhos lá no meu backyard, né? E aí caiu uma nevasca, né, daquelas, aí uma juntou, vou botar comida. Aí era uma nevasca, mas os passarinhos vinham comer, né? Eu falei assim, e olhar os passarinhos comendo me dá sempre uma sensação de calma, de tranquilidade, olhar a natureza. Quem de vocês não vai no parque e também não sente isso? Não é? Por que eu estou falando isso? Porque essa passagem vai falar muito das nossas preocupações, das nossas ansiedades do dia a dia, das nossas, será que eu vou ter o cônjuge amanhã? Será que eu vou conseguir amanhã? Será que eu vou ter o de amanhã? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, porque se não fizer eu não vou ter. E aí eu fui lá ver hoje o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre uma coisa chamada ansiedade. Quem aqui já não sofreu um episódio de ansiedade na vida? Quem não sofreu? Quem já sofreu? Desculpa, quem já sofreu? Me parece. Em algum momento, não é? Já sofreu. Agora não precisa levantar a mão não, tá? Quem sofre um momento de ansiedade assim? 300 a 328 milhões de pessoas no mundo sofrem transtornos de ansiedade, ou um aumento de 25% dos casos após a pandemia de Covid-19, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mais de 1 bilhão, nós temos quantos bilhões de pessoas no mundo hoje? 8. Então, mais de 1 bilhão vivem com transtornos mentais, sendo ansiedade e depressão os mais comuns. Achei até que era mãe. Não?
O Brasil lidera o ranking mundial. O país mais feliz lidera, é porque a alegria excessiva esconde alguma coisa, né? O Brasil lidera o ranking mundial com 9,3% a 26,8% da população afetada. 1 em 4 pessoas no mundo enfrentará algum quadro de saúde mental, incluindo ansiedade e ao longo da vida. Então a gente vai hoje mergulhar numa passagem do Evangelho que Jesus vai falar sobre isso com a gente. E o Evangelho é a conversa de Deus com todos nós. Deus é material. Deus tem boca para falar com a gente? Não. Deus tem mão para falar, para mover as coisas com a gente? Não. Então Deus fala com a gente através das situações e das pessoas. E o seu enviado maior foi Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui, que é nosso modelo e guia. Então a conversa de Deus com a gente é o Evangelho. Então o Evangelho, ele tem todas as respostas para todos os nossos problemas. Então quando a gente entra nessa passagem, Jesus em seu grande poema, que foi do Sermão do Monte, ele já começa assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Jesus já deixa claro aqui, que depois a doutrina dos espíritos deixa mais clara, que nós somos espíritos imortais. O meu reino não é deste mundo, a nossa vida não é deste mundo. E por que nós colocamos todo o nosso coração no tesouro da matéria, gente? Jesus veio nos chamar a atenção do materialismo. Uma das questões da doutrina dos espíritos é justamente suplantar o materialismo nas nossas vidas. A matéria é instrumento de crescimento. Mas quando nós colocamos todo o tesouro nas coisas que temos, aonde vai estar o nosso coração? Na matéria. Aí o indivíduo desencarna e não sabe por quê. Não foi para o céu, vamos entre aspas, né? Tá apegado às coisas que tem, não consegue sair da casa que comprou, não consegue se imagina, para o espírito que está apegado às roupas, quando ela chega e está vendo que as roupas já estão sendo entregues para todo mundo, entra no desespero. Os sapatos de luxo, as bolsinhas, vai tudo para os outros, gente. Nada nos pertence, é tudo provisório. Como diz uma amiga minha há muito tempo, assim, nós somos mordomos de uma casa, podemos usufruir de tudo, mas quando mandarem a gente embora, tudo fica. E botamos todo o nosso tesouro, o nosso coração no tesouro. E a gente tem que perguntar a cada um de nós: onde está o teu coração? Né? Para o alcoólatra, aonde está o tesouro? Qual é o tesouro do alcoólatra, gente? Ele se transforma na bebida. O coração dele está na bebida. Não é? Para o ganancioso, onde vai estar o coração dele? Qual é o tesouro dele? É o dinheiro. Às vezes poder, posses, não é isso? Então o tesouro dele é material. Aí, por isso que tem essa imagenzinha aí, olha lá. Jesus fala assim: corta, meu filho, corta o apego. Não é? Não acumules os tesouros da terra, porque eles são provisórios, eles acabam, eles são roubados, não é? Os vermes vão comer até o nosso corpo, não é? Então ele já começa deixando isso: não fique
Não coloque toda a sua atenção nas coisas que vão focar. Coloque a sua atenção nas coisas que vão com você. E o que a gente carrega, gente, para outra vida? Espírito. Oi? Espírito. O que a gente, os nossos conhecimentos e tudo, as experiências, as virtudes, os afetos, os amores, mas também eu vou falar o que também a gente carrega, os desafetos. O que fez de ruim também vai. Também vai. Por isso que quando a gente lê os livros do André Luiz, e a gente fala do umbral, fala de outros, a gente vai para onde o nosso coração vibra. Se o meu tesouro todo está no ódio de alguém, é ali que eu vou vibrar. Então a gente tem que entender que é mais fácil, gente. Só que depende de cada um fazer essas mudanças. Então Jesus já fala assim: para com essa ansiedade de querer acumular coisas. Então não acumuleis tesouros. Jesus não queria dizer não devemos ter bens materiais. Não, gente. A gente tem que ter bens materiais. Isso faz parte do progresso. Ele não falou, não os tendo, não devemos fazer o menor esforço por conquistá-los. Não. Todo o evangelho, ele é ativo. O evangelho não fala para aquela pessoa, não exalta o preguiçoso. Não exalta aquele, nesse capítulo fala, Deus ajuda aqueles que se ajudam, né? Aquele que acorda cedo para trabalhar, que é um termo, né? Deus está ajudando, porque nós somos co-criadores. Está lá na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação? É o desenvolvimento do espírito para chegar à perfeição, mas para que ele também seja o co-criador da criação divina. Porque nós estamos aqui co-criando com Deus. Então, se os tivermos, devemos dar tudo e ficar na miséria, gente? Não. Não. Sabe aquela... acho que essa imagem já foi usada muitas vezes, mas vamos usar de novo. Quando tem problema no avião, o que as pessoas lá falam, né? Quando cair o oxigênio, você faz o quê? Dá pro outro? Não. Põe você. É assim. Você não pode falar, meu filho, levanta, vai para trabalho, no trabalho. Se você está em casa, você tem que ser exemplo, não é? Exemplo. Ele não está falando disso. Ele fala, não acumuleis. Acumular é alguma coisa extra, não é? Então Jesus queria dizer que os bens da terra são transitórios e a sua importância também é relativa. Devemos nos esforçar pelas conquistas dos bens espirituais. Eles são os mais importantes. Aí que deveria estar o nosso tesouro. As nossas relações são as coisas mais importantes. Não são as nossas relações com as posses materiais, mas elas são instrumentos de crescimento da pessoa. Querer ter coisas boas faz parte, é interno da gente. Por isso que Deus deu prazer, gente. O prazer justamente é para a gente querer ter coisas melhores. Mas aqui nós vamos falar de apego excessivo, vamos falar do que nos traz ansiedade, depressão, por não ter, não é? Não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Aí que está o pulo do gato, né? Aí está o pulo do gato. A gente faz saber desse equilíbrio. Na busca incessante de ter, o homem esquece-se de ser. Passa a vida tendo tudo e acaba sendo nada. Vocês conhecem aquele rapaz, um ator... Esqueci agora o nome dele. Ele faleceu há poucos dias atrás. Ele tem anos. Qual? 48 anos que pelo
Câncer. James Van Der Beek. Dawson's Creek. Vocês lembram o nome dele? James Van Der Beek. James Van Der Beek. James Van Der Beek. Ele antes de desencarnar, ou algum tempo antes, ele fez um vídeo que eu assisti outro dia. Ele dizendo que ele definiu a vida dele pelos papéis que ele tinha. Então ele era um ator, depois ele foi pai, né? Marido, provedor. Então ele se sentia bem porque ele tinha esses papéis. Quando a doença chegou, esses papéis começaram, ele continuava sendo o marido, mas não o marido provedor que era, não o marido ativo. Ele continuava sendo pai, mas não o pai que podia carregar as crianças, fazer. Ele foi perdendo os papéis que ele achava quem ele era. Porque ele achava que o ter era o ser, não é? A casa, os bens materiais, a celebridade, tudo isso definiam. E aí ele fala nesse vídeo justamente que no final, quando ele estava sozinho no apartamento, que ele devia estar em apartamento em outro lugar, sozinho naquele apartamento, com câncer, que ele não tinha mais nada daquilo que ele achava que era. Ele disse que no final ele ficou perguntando quem eu sou, o que eu tenho. E aí ele falou que ele recebeu a resposta, que ele era um ser que tinha o merecimento do amor de Deus. E que ele sentiu ali que ele era um ser e não um ter. Que ele era um ser que tinha o merecimento do amor de Deus. Aí eu falei, gente, que maravilha ele ter saído da vida dele com essa sensação. Porque ele podia estar saindo da vida dele com raiva, não é? De ter perdido tudo, de estar passando pela doença. E quantos não são assim? E a gente olha pra gente também. Porque quando começam os obstáculos e as dificuldades a entrar na nossa vida, como é que nós estamos nos comportando? E aí, esse estudo é justamente para nos trazer de volta. E por isso que eu falei, a nossa fé robusta. E a fé não é acreditar, é confiar, mas ainda é mais do que confiar, é ter certeza. Certeza. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Gente, é lindo porque o título do estudo de hoje está olhar, porque algumas traduções ficou como olhar, mas observar é o melhor, amiga, porque você não está só olhando, né? Ai, que coisa linda, você está observando. E quando a gente observa a natureza, nós começamos a aprender com ela. Então, observar os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas de vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côncavo a sua estatura? Jesus aqui está sendo tão preciso. Primeiro, depois com a doutrina dos Espíritos, nós vamos aprender muitas questões sobre isso. Não é que as aves sejam menores do que a gente, mas os Espíritos dizem que nós fomos criados com um princípio, o princípio inteligente que vai dormitando, vivendo em várias, como é que se fala? Estágios. Em vários estágios. Que nós passamos já pelos minerais. Aprendemos muitos com os minerais, que eram mais agregados. Depois vamos passar pelos vegetais. E aí começamos a se individualizar nos animais, até chegar ao hominal, ao homem.
Então, não é que o pássaro seja menor, mas nós homens já chegamos ao topo. Já estamos chegando ao topo, que ainda não somos a humanidade, gente. Somos mais animais do que homens, correto? Vocês acham que nós somos mais animais do que homens? Porque de vez em quando sai a cobra, sai o leão da gente, não sai? Uhum. Somos menos. Jesus é o homem. Jesus é o modelo da humanidade. Nós ainda não chegamos lá. Chegamos em processo, né? Então aqui, observar os pássaros do céu. Eles vivem a vida com tranquilidade, com certeza que eles vão ter o que comer. O alimento não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, gente. A gente não continua vivendo depois dessa vida? Os espíritos dizem, o mundo, esse mundo material, pode explodir e acabar. Correto? Pode. Tem um monte de pessoas loucas pensando nisso. Pode acabar. Mas você vai acabar, gente? Não. A vida espiritual continua nesse mundo ou no outro mundo. Então nós somos mais do que alimento e nós somos mais do que as vestes. Mas quando estamos encarnados, acreditamos que é o contrário. Nós somos o alimento porque ali damos mais o quê? Atenção. Então, observais os pássaros do céu. Jesus não queria dizer que não devemos nos preocupar com a obtenção do alimento. Devemos. O nosso instinto, o instinto é uma sementinha que Deus botou ali para quê? Para nos mostrar o quê? Que a gente tem fome e o que nosso estômago faz, gente? Faz um barulhão, né? A hora de comer. Tem que manter esse corpo, não é? Então, a obtenção de alimento é importante. Ele não quis dizer que se eu ficar esperando, o alimento cai do céu. É assim com a gente? Não, gente, não é. Ele não quis dizer isso. Não devemos buscar nos prover do necessário, nem fazer provisões. Ele também não quis dizer. E não devemos trabalhar. Não. Ele está falando do acúmulo. Ele está falando da ansiedade, daquilo que a gente tem demais. Do medo de não ter. Não é? Não devemos desanimar e sim confiar na providência divina. Somos mais do que simples seres, somos filhos de Deus. Somos mais e melhores do que imaginamos, mas é preciso saber disso, alcançar o e descobrir que alto podemos chegar. Jesus fala, uma passagem dele, que tudo que ele faz, nós poderemos fazer e muito mais. Muito mais, porque ele não fez tudo, ele não pôde fazer tudo, nem a sua luz ele pôde mostrar, gente. Tem um momento que ele sobe o monte e pega 3 dos seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Ele sobe o monte e aí lá ele se transfigura. Sabe o que ele fez? Ele mostrou a sua luz, ele se transformou. Os discípulos ficaram extasiados, né? E olha que ele não mostrou toda a sua luz, não. Não mostrou, mas ele se mostrou. E aí, de um lado apareceu o quê? Elias, e do outro apareceu Moisés, que se materializaram, de tanto que os discípulos falaram assim, mestre, podemos fazer a tenda deles também? Vamos montar a tendinha aqui, não é? Então ele foi mostrar ali a sua grandiosidade. Então se ele falou que a gente pode ser tão grande quanto ele, então a gente é muito mais e muito melhores do que nós pensamos. Porque nós carregamos o DNA de Deus, não fomos feitos à sua imagem. Vocês acreditam nisso? Se vocês tiverem essa fé, pode cair a tempestade, gente, que vocês não caem. Vocês entendem isso? E é para isso que estamos aqui, para fortalecer a nossa fé. Porque também vos inquieteis pelo vestiário, observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles.
Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Gente, essa passagem a gente podia fazer um seminário, né? Cada frase a gente não pode, é lindo, né? Não pode, não tem tempo, então eu estou dando uma passada aqui, né? Mas tem aqui, quando ele fala: observai como crescem os lírios dos campos. Observai como crescem os lírios do campo. E não é só os lírios, todas as plantas. Como elas passam pelas dificuldades de um inverno e no ano seguinte, isso se chama o quê? Resiliência. E às vezes pelo fogo, que às vezes tem uns incêndios que acontecem naturalmente. E depois muitas plantas brotam, flores brotam dali daquele move. E mais fortes. Sim. Não é? Então, o que Jesus também estava falando para a gente? Regeneração, resiliência. Lá em casa, a mamãe tem minha mãe tem um dedinho verde. Ó, vê se gosta quando eu falo da mãe, né? A minha mãe tem um dedinho verde lá, mas ela tá desistindo desse dedinho verde. Aí a gente compra aquelas cebolinha, compra aquelas coisas. Aí ela começou a bocar, olhando, isso aqui que ela quer fazer. Ela pegou a cebolinha, a gente cortou, usou, aí pegou a cebolinha, botou um copinho com aguinha ali, né? A cebolinha cresce de novo. A gente compra cebolinha mais na minha casa? Não. A gente tem cebolinha ali o tempo inteiro. Corta, a cebolinha cresce. Corta, a cebolinha cresce. Gente, a gente é maior do que a cebolinha. Entendeu? Pode cortar, a gente vai crescer. E vai crescer melhor. É isso que o Cristo está falando aqui. Essa questão da gente ter essa força de resiliência, de passar pelas dificuldades, mas quando a gente está com Deus. Porque quando a gente não está ligada a Deus, é o filho pródigo, que sai de casa, vai se afastando de Deus e vai acabar onde, gente? Se lembra da parábola de filho pródigo? Ele acaba gastando toda a sua herança, gastou tudo com coisas que não era onde o coração dele estava ali, né? Não tinham razão, e ele acaba trabalhando, cuidando dos porcos, que ele não tinha comida. Olha como Jesus é dramático, né? Ele não tinha nem comida, a comida que ele comia era a comida dos porcos. Isso para os judeus era um horror, uma afronta, né? Porque o porco era um animal sujo, imundo. E além dele estar trabalhando com os porcos, ele estava comendo a comida dos porcos. Então Jesus chegou lá, né? No último degrau lá. O que ele estava dizendo? Quanto mais nos afastamos de Deus, mais o espírito fica vazio, podo, no deserto. Né? Então é isso, gente. Nós temos, homens de pouca fé. Vocês têm tudo. Então ele fala o quê? Então, para a gente ter resiliência, não ter ansiedade, não ter depressão, para a gente ser forte, enfrentar as dificuldades, olhar os pássaros do céu, olha a natureza, olha como tudo na natureza, e você é maior do que isso. E ele fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Gente, o que é buscar o reino de Deus? É falar assim: Deus, eu acredito em você? É só falar? É viver. É ser as cartas vivas do Evangelho. É viver as leis de Deus. E o que é viver as leis de Deus? É amar o próximo como a si mesmo. É praticar o Evangelho. Não é? E a sua justiça vem, porque que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo, porque
é ação e reação, não é? Você oferece o amor volta para você. Por isso que aquele que mais dá, mais vai receber. Não tem a parábola dos talentos? Quem mais deu não vai receber mais? Eu falei assim, Jesus, tá doido aqui. E o coitado do outro que enterrou a moeda lá não vai receber, mas ele trouxe a moedinha de volta. Ele falou, não, nós somos co-criadores. Tudo que temos que compartilhar para crescer. Nós somos co-criadores. E Deus espera que nós possamos trazer o reino de Deus, porque aonde está o reino de Deus, gente? Está fora da gente? O reino de Deus vai estar fora da gente um dia, quando todos nós nos regenerarmos. Será em mundo de regeneração. Mas Jesus veio implantar o reino de Deus no coração dos homens. É atividade de implantação no coração de cada um, não é? Então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas virão de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. E aí, tem esqueci o nome desse filósofo, mas ele fala assim, Ercatou. Vocês já leram alguma coisa Ercatou? Ele sempre fala assim: o passado é memória, correto? O passado é memória. O futuro é... Existe o futuro, gente? É imaginação. Você pode imaginar o futuro, que pode acontecer e que não foge, né? A única coisa que é real é agora. A realidade é eu olhar aqui falando para vocês me escutarem. Isso é real. Só que eu posso ter certeza que muitos de vocês estão me escutando e já estão pensando, o que eu vou comer depois? Né? Como é que eu vou pagar aquela conta? Não é? Porque é um pouco da nossa natureza. A gente fica preocupado. A nossa ocupação agora é toda a nossa atenção aqui. Não é? Está bebendo essa fonte, mas a gente está preocupado, se ocupando de alguma coisa antes do que é, não é? Então, o que Jesus está falando aqui para a gente, que é o que hoje em dia se fala, né? Estar presente agora, não é? Na hora que você está fazendo uma coisa, põe a sua atenção naquele agora, porque é isso que nós temos. E no mais, o futuro, a gente muda o tempo inteiro. Uma vez meu filho me perguntou, mas mamãe, a gente já não vem? Ele é bailarino profissional e ele já nasceu com isso, porque meu filho, você nasceu para dançar, né? Você já veio... Aí ele falou assim, mamãe, mas será que eu vou dançar? Eu falei, então, vai dançar. Mas eu falei, mas sentado na caveira não vai dançar, meu filho. Tem que trabalhar duro, tem que se esforçar, não é? O que a gente quer na vida, a gente tem que ter o esforço, não é? Então não é também olhar observar os pássaros no céu, sei lá, então tudo vai acontecer. Não. O teu futuro você constrói agora. Ser uma pessoa melhor você constrói agora, não é? Então é isso. Jesus não estava dizendo de jeito nenhum. Só que nós, Pai nosso que estás no céu, como Jesus falou, né? Ele é um pai, ele não é não posso nem falar um padrasto, o padrasto meus filhos são maravilhosos. É melhor do que o pai. Ai, deixa eu canetar. Mas Pai nosso que estás no céu é um pai que cuida. Jesus veio trazer a ideia de um pai que cuida, que ama, que não pune, mas que educa. Por isso que o nosso ponto de vista em termos de ser espíritas tem que mudar. Nós não temos problema, gente. Nós temos o quê? Não, então, olha, com espírita tem que falar assim: eu não tenho problema na vida, eu tenho oportunidades. Né? O slogan é diferente. Eu não tenho problemas na vida, eu tenho oportunidades de ser uma pessoa melhor. É isso, a gente tem oportunidade.
oportunidades o tempo inteiro de mudar, de renovar, de ser uma pessoa melhor. A Kardec, a providência divina está no Evangelho do Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, mas no capítulo na Gênesis ele vai falar mais amplamente da providência divina. E se nós não confiamos na providência divina, nós estamos perdidos. Porque a providência divina é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. Deus está em toda parte, vê tudo, tudo preside, mesmo as mais íntimas coisas. Nisso consiste a sua providência divina. E aí a gente tem que entender Deus. Deus não é material, gente, não é? Deus é imaterial. Mas os Espíritos nos dizem que nós estamos mergulhados, isso não tem de medo, mergulhados num fluido, o fluido cósmico universal. Parece que eu estou dando aulinha, né? Mas é bom vocês entenderem isso. Tudo na criação, tudo, são 3 linhas. É Deus, acima de tudo, que criou a matéria, que criou os espíritos. Nós não somos a criação da matéria, por isso que a gente tem que entender como somos. Então, criou o princípio espiritual e o princípio material. O princípio material é um fluido cósmico, o fluido universal. Tudo da matéria do universo vem desse fluido. Ele é mais tutenciado ou mais materializado. Por isso que quando a gente fala que existe vida em todos os planetas, a gente está procurando essa matéria. O planeta está lá, mas a vida está em outra essência, material e espiritual. Então tudo vem daí. Então os espíritos dizem que essa matéria é como se fosse o sistema nervoso de Deus. Então tudo que acontece dentro dessa matéria, Deus sabe. Por isso que Jesus fala o quê? Não cai um fio de cabelo que Deus saiba. Nós estamos mergulhados. Isso é a imagem que os espíritos nos dão, que nós estamos mergulhados em Deus como os peixes que estão no mar, no oceano. O que acontece com a água do oceano, com os peixes? Estão em todos os lugares, fora e dentro, né? Porque eles bebem aquela água. Então, nós estamos também assim com Deus. Por isso que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe de tudo. Então, Deus sabe, então não precisa orar? Não, você precisa orar. Porque você precisa educar o seu desejo. Deus quer que você me fale o que você quer. Não foi assim? Jesus falou, bate na porta para a porta se abrir. Jesus falou, você tem que falar com Deus, porque Deus está com você, mas você precisa estar com Deus. E é esse o trabalho que Jesus veio trazer para a gente. Esse caminho, essa verdade, né? Essa vida. Então, quando orares, entra em teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que secretamente recompensará. Jesus nos ensina que Deus tudo sabe, até mesmo o que desejamos lhe pedir, mas é necessária a nossa atitude receptiva para percebermos e assimilarmos as respostas de Deus às nossas necessidades. Deus fala através das pessoas e das situações. Quantas vezes em suas vidas você pediu uma resposta e você recebeu? Levanta a mão aqui. E se isso já aconteceu? Todos nós. Ou recebemos de uma pessoa que veio trazer um trabalho, trazer uma notícia, não é? Ou situações que mudam. Porque às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu oro para essa situação mudar e essa situação não está mudando. Aí eu falei para a pessoa, você já não pensou também que talvez a resposta de Deus é não? Que você tem que fazer outra coisa? Porque a gente está esperando sempre a resposta sim, não é? Mas às vezes Deus responde não. Eu me lembro, antes de vir para cá, naquele ano, tudo deu errado na minha vida, gente. Tudo deu errado, tudo. Tudo que fazia dava certo.
fiquei doente, perdi minha casa, deu tudo errado. Aí alguém amiga falou assim, e aí eu tinha conhecido uma pessoa, eu vim pro casamento da minha amiga não, né, a prima, e conheci o meu primeiro marido num casamento. O cara ficava me ligando 3 vezes por dia pra vir passar um mês com ele. 3 dias por dia o cara me ligando. E eu falei assim, ai, será que eu vou? Será que eu vou? Aí minha amiga falou assim, olha, você não tem nada, perdeu o trabalho, perdeu a casa, perdeu não sei o que. Vai passar um mês. Aí vim, passei meio, nunca mais voltei, né? Quer dizer, eu acho que a vida vai falando assim, Vanessa, muda. Não é? Então, às vezes, a vida fala assim, tá na hora de mudar, tá na hora de fazer alguma coisa. Então, a gente tem que ter olhos de ver, ouvido de escutar, né? E quanto mais desenvolvermos esse lugar desse aposento de oração, de conversa, porque, gente, relação com Deus não é assim. Então, agora eu vou ter relação com Deus. Então, agora eu vou sentar e vou... Não. Relação com Deus é 24 horas, 7 dias na semana. Essa é a nossa que a gente tem com Deus. Relação com Deus é quando você faz o bem para o outro, é relação com Deus. Relação com Deus é até quando você tem a dúvida e você fala, pai, me fale que eu não estou entendendo nada. Relação com Deus é andar na rua e conversar com Deus. Claro que entrar em sintonia, orar, é muito bom. Porque não é só a sintonia, a sua casa muda, vir ao centro, mas relação com Deus é o processo de todo dia você estar mais próximo de Deus, não é? Vou contar uma coisa que me aconteceu. Eu acho que algumas pessoas já sabem que estavam na minha aula, e eu vou contar. Não é me depreciando, não, mas essa é a relação com Deus que a gente tem que ter. Que até quando a gente cai, a gente na hora sabe que caiu, fala, ai meu Deus, e muda o rumo. Deu um break no meu trabalho, eu estou tomando um café lá em Manhattan. Aí eu entrei num café, naquele prato a manger. Só que antes foi engraçado, que depois eu fiquei pensando, o que aconteceu antes? Foi tão engraçado que tinham 2 judeuzinhos ortodoxos perguntando, e sempre me perguntam, que eu tenho cara de tudo, de judia, de árabe, de italiana, eu tenho cara de tudo. Aí assim, toda vez, você é judia, né? Aí o Josh fala, não, mas acho que já fui, vida passada, não pode falar isso, né? Aí eu tava pensando, aí tinha um rapaz também do meu lado, e falou, engraçado, perguntar pra você não me perguntar. E ele tinha cara de judeu também, né? Porque sempre me pergunta. Eu falei, que engraçado, eu tenho cara de tudo. Aí a gente foi conversando sobre isso, e entramos no pré-evangel juntos. Já, você vai entrar que eu vou. E pronto, foi embora. Eu fiquei pensando nisso porque ali, você é judia, né? Você é Jewish, né? Isso tem relação com Jesus, que para mim, de judeus, de primeira razão, né? Ele era judeu. Aí entrei e fui pegar um sanduíche, que era o dia do meu curso à noite aqui, eu não ia ter tempo de jantar. Eu falei, deixa eu pegar um sanduíche para não ficar com fome na hora do curso de mediunidade. Aí peguei, tô lá pegando o sanduíche, tô vendo uma pessoa aqui do meu lado, e ele tá nervoso. Eu vi que fala, eu notei que se sente, né, a pessoa, né? E ele tá pegando umas coisas. E eu observei. Aí fiquei observando. Aí eu vi que ele deixou cair uma luva no chão. Aí eu olhei pra luva, olhei pra ele. Aí eu falei, você deixou a luva. Mas não falei alto. Mas eu tô observando que era uma coisa muito esquisita. E aí ele foi pro campo. Eu acho que ele tava botando uma mochila, umas coisas lá. Aí eu tinha uma pessoa que trabalhava para manger na porta. E olhando pra ele. E eu observando tudo. Aí daqui a pouco eu pensei, me dá isso. Ele falava cubano, né? Me dá isso. E eu observando aqui, o cara tirou. E aí ele saiu, assim, nervoso, saiu. Quando ele saiu, ele se virou e olhou pra mim. E quando ele olhou pra mim e foi embora, eu falei, Jesus saiu. Jesus foi embora. Gente, eu fiquei com muito a ver por né? Porque eu tinha feito um estudo de manhã, porque falava assim, e que eu falei isso assim. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, por que o mal prepondera? A resposta dos Espíritos.
porque os bons são tímidos. Eu fui tímida. Eu tinha dinheiro. Outro dia eu falei assim, não, deixa que eu pago. Caramba, com fome. Deixa que eu pago. Se necessariamente. Porque quando você se desperta, qualquer oportunidade faça brilhar a vossa luz. Se eu tivesse falado, Senhor, deixa que eu pago. Até porque, sabe por quê? Eu ia pagar o meu café com um cartão que eu ganhei no Natal de $100. Não era nem com dinheiro. Entendeu? Eu estava acumulando. Eu tinha um surplus. Não estava nem tirando do meu bolso. Entendeu? Me deu uma vergonha, gente. Porque ali, eu falei, Jesus foi embora. Foi isso que me falou. Jesus foi embora. E porque ele olhou nos meus olhos. Ele não passou de receber. Sim, disse. Você só não foi rápido. O que acontece? Para uma pessoa comum, ia passar. Mas uma pessoa ali, mas quem já acordou para suas necessidades, ali caiu a ficha. Que eu tinha falado de manhã, né? Eu fui tímida. E se eu não fosse tímida? Porque às vezes a gente acha que, então o cristão tem que ser alto, tem que sair falando do evangelho. Não, a gente tem que viver o evangelho. Tem que ser rápido. Temos que ser rápidos. Senhor, eu pago para ele. O cara tá com fome. Eu tenho dinheiro extra. Por que eu não vou pagar para ele? Não é? Você é meu convidado aqui. Eu não fiz isso. Aí um amigo meu falou assim, eu falei, fiquei com vergonha. Não tô na culpa. É que na hora caiu a ficha. Aí eu falei assim, eu vou fazer melhor na próxima vez. Aí eu cheguei em casa, contei essa história para nossa Anicinha. Meu tema desse ano vai ser coragem. Vai ser coragem. Assim, Cristo quer que a gente seja corajoso. E eu vou ser corajosa. Porque uma coisa é você vir e oferecer para uma pessoa, e acho que a gente faz o trabalho lá no Harlem, a gente oferece. Outra coisa é quando a coisa acontece e você dá ali o momento de você oferecer sem alguém pedir, não é? Eu estou falando isso, não é para me depreciar, não é para nada disso, não, gente. É para a gente entender que a nossa vida é de serviço, porque se Jesus é modelo e guia, se vocês cristãos espíritas estão aqui seguindo um modelo e guia, Jesus, na última ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos e disse o quê? Aquele que quer ser o maior tem que ser o seguidor de todos. Então a gente tem que estar sempre em serviço, não só financeiramente, né, materialmente, mas atitude, não é? Atitude, não dá para dar nada, faz uma oração para a pessoa, não é? Não dá para dar nada, fala com Deus, meu filho, não é? Seja gentil, seja caridoso. E ali eu fui tímida. Aí contei essa história com um amigo meu, ele falou, aí ele começou a contar, Vanessa, me aconteceu uma vez também, eu estava no gas station, e aí ele é americano, ele falou assim, I was in a gas station, aí uma família veio lhe pedir $10 pro gás que eles não tinham, eu achei que era um scam, eu não dei, aí eu vi que tinha uma criança dentro do carro, uma mãe, uma família, quando foram embora, I said to myself, I was a jerk. Entendeu? Aí ele falou assim, mas tá tudo bem, que agora, depois daquilo, eu tô atenta, não é? Então, a gente tem problema? Não, tem oportunidades de crescer. Eu vou ficar, Vanessa, você foi horrível. Não, eu não caí. Sou igual a todo mundo, sou humana. E mega gente pedindo na rua hoje em dia, né? É tanta gente que não dá já tempo pra gente ir na bolsa pegar. Aí eu falei, agora eu vou andar tudo separadinho. Todos que me pediram, hoje eu vou dar. Isso vai desse jeito. A cada algumas precisa. Pedem, mas não é para aquilo que a gente pensa. Aí eu falo assim, se você está com fome, você quer comer algo, eu compro para você.
Eu faço mais isso, porque dinheiro... Não pergunto o que ele quer, não brinca. Não pergunto o que ele quer, porque você vai estudar mim. Olha, uma vez eu escutei um palestrante que beba. Uma vez eu escutei um palestrante falando uma coisa assim, faça o que o teu coração ora pensa. Não fica se perguntando para você, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, faça o que o teu coração fala, não. Entendeu? O meu coração sempre fala, só que se culpa comigo. Cada um segundo Dinheiro não tem, só tem cartão. Quer comer algo? Eu ponho embora. Mas Não, só quero dinheiro. você tchau. falou uma coisa que a gente fica assim, meu Deus, é tanta gente pedir, o que eu faço? E eu vi também que eu já fiz essa pergunta no Centro Espírita do Rio de Janeiro. E o que eu faço? Aí um palestrante falou assim, Deus vai tocar o seu coração ali, tem um ar de pessoas na rua te pedindo, mas você encontra um não, eu senti agora que eu tenho que ajudar as pessoas. Isso passou sempre a acontecer comigo. É interessante, né? Porque quando você se propõe a fazer uma coisa, a coisa acontece no momento do jeito que é, não é? Obrigada pelas contribuições e obrigada por escutar a minha história. Espero com o coração limpo. Então, Jesus não queria dizer, não devemos nos preocupar com as obtenções das vestimentas, se eu ficar esperando demais os bens de que necessito, esses caíram no céu, não é? Tem gente que diz, eu vou orar, tudo vai acontecer. Não, gente, ora, tem que orar, mas vai à luta, porque às vezes é a luta que vai fazer você crescer, não é? A luta. Não devemos ser previdentes e nem planejar a vida. Não tem que ser previdente e planejar a vida, porque você não quer ser um peso na vida dos outros, não é verdade? Não quer ser o peso. E para as pessoas também que passam a ser um peso, é um vexame muitas vezes, né? Então a gente tem que ser previdente. Não devemos deixar que a preocupação exagerada na obtenção de recursos para viver seja mais importante que o viver em si. Confie em Deus, vista-se como os lírios do campo, ou seja, resplandeça a beleza divina que há em ti. Eu conheço todo mundo, mas esqueço os nomes. Uma que fez aquele filme aqui dessa loja de... como é o nome? De joias. Bonequinha de luxo. Audrey Hepburn. Yeah? Ela dizia que ela era super elegante, né? Ela dizia que a elegância real é a elegância do espírito, não é? É a elegância do espírito. A pessoa, por ação boa, a pessoa fica linda. Pode ser feia, a pessoa fica linda, não é? Então é isso, tem luz, não é? Basta cada dia a sua própria aflição. A gente fica pensando na aflição do dia seguinte. Não, vou cuidar do que tem para cuidar agora, gente, tá? Deus conhece as nossas necessidades, Ele provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. E aí, gente, a gente está quase saindo. Aí a gente, deixa eu ver se falo um pouco. Não falo aqui. Do necessário e do supérfluo, do demais na nossa vida, né? Saber o que é necessário e o que é mais. Porque a nossa sociedade, ela fica atrás de uma coisa chamada felicidade, não é? Todo mundo quer ser feliz. Quem não quer ser feliz aqui? Então, a nossa sociedade materialista, ela colocou assim, felicidade igual a coisas materiais. Então, vou trabalhar para ter a minha casa. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Aí a pessoa compra a casa. Ela é feliz? Não! Aí ela pega assim, então, é porque eu só tenho um quarto. Então, eu tenho que ter uma casa de 2 quartos. Aí ela vai e trabalha, 2 quartos. Ela é feliz? Não! Aí vai pro 3 quartos, 4 quartos, mansão, aí 1 carro, 2 carros, 3 quartos, 1 sapato, 2 sapatos, 3 sapatos. Aí fica essa compulsão de ter coisa e nunca é feliz, porque a felicidade não está na coisa. A felicidade está, exemplo,
A casa, o que ela quer da casa é segurança. É isso que ela quer. Enquanto ela não trabalhar a segurança dentro dela, ela vai ter uma mansão e vai se sentir insegura. A gente tem que saber o que as coisas a gente quer realmente delas, entendeu? Ai, se eu não casar, eu não vou ser feliz. Por quê? O que o casamento significa para você? Alguém te amar. Você quer ser amada, quer ser valorizada. Então, antes você tem que fazer o quê? Se autovalorizar. Porque casamento por casar, quantas pessoas aí não se divorciam? Que o casamento não traz felicidade. Ah, não, se eu tiver um filho, o casamento vai ser maravilhoso. Gente, casamento é filho, não segura o casamento não. Veja lá meu pai precisa assistir isso, mas veja lá meu pai. Teve 6 filhos com 4 mulheres. Não é? Então, olha, a gente tem que saber aonde, o que a gente quer, trabalhar essas virtudes. A segurança que a gente quer numa casa, e a gente pode ter a casa, e vai te dar segurança, mas ela é passageira. Depois de um tempo, vai embora, não é? Gente, vou caçar um pouquinho, tá? Então, esses sintomas de ansiedade, dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, alterações gastrointestinais, insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração. Quem quer ter isso? Ninguém quer ter isso. Então, gente, observar os pássaros do céu, olhar os lírios do campo, tá? Vamos terminando só aqui. Chama outra passagem. A terra, isso está no Evangelho. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um terá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Vivemos isso? Gente, olha ali. Isso é a atualidade. Eu peguei uma coisa anual. 10% da população mundial detém 76% da riqueza do mundo. Uau, pois. Hã? Eu estava vendo minhas estatísticas. Olha, quando está ainda mais. Olha, os 10% mais ricos ganham 76% da riqueza mundial. Você acha que isso é um mundo de regeneração? Tá bem longe. Tá, porque nós não somos humanos. Nós não somos humanos. Né? Nós somos um protótipo de humanidade que ainda está vindo. Porque quando está aqui a fraternidade reinar entre os povos, a gente não vai deixar ninguém morrer. Eu trabalho, faço parte de uma ONG, a Faith in Children, a gente ajuda uma comunidade lá dentro de um campo de refugiados. E os refugiados correm da guerra, da fome, de tudo, gente. A pessoa que lidera o nosso grupo lá, ele veio do Congo, da guerra do Congo, que matou a família dele na frente dele. É uma coisa assim. E a gente faz um trabalho com eles, e agora começamos um trabalho que a gente pode fazer uma vez no mês, a gente está dando um alimento para o grupo lá. Porque foram cortadas um monte de ajudas a esse pessoal. Eles não têm o que comer dentro de um campo de refugiados. Aí ele falou, Vanessa, prostituição aumentou, né? Morte aumentou, tudo aumentou. E aí a gente tem até vergonha quando a gente tem, Kátia, faz um reading com eles, tá lá o Fire, o nome dele é Fire, que é maravilhoso, criar um Fire. Tá lá o Fire, aí nós, no Zoom, temos teto, a casinha bonitinha, ele tá num lugar feio, que não tem nada, a gente fica com vergonha, sabe? Tantos e outros não terem nada, né? Então é isso que a gente vive. Nessa passagem, para a gente terminar, Jesus foi à casa de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, Maria e Marta. Aí chega lá, essa passagem, né, que é muito bonita, chega lá Jesus e senta
E Marta tá loucamente limpando a casa e não sei quem, Maria sentada escutando Jesus. E Marta fala: Senhor, chama a atenção dela, ela tem que estar aqui limpando, arrumando, fazendo. Aí Jesus fala assim: ô Marta, aqui no final, né? Entretanto, poucas são... Deixa aqui. Senhor, a ti não se dá que minha irmã me tenha deixado só servir? Manda-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa, olha aí, e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes, uma só. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Essa passagem é linda, porque fala justamente disso. Aonde está o nosso tesouro, aí estará o coração. Essa é a representação das nossas procuras, né? Que nós somos, Marta ou Maria? Quem somos? Marta e Maria nesse mundo, né? Então, gente, terminamos aqui. Não para puxar a orelha de ninguém, não, né? Mas convidar para que o Evangelho possa realmente fazer parte da sua vida, para você ficar mais próximo de Deus em todos os momentos da sua vida, sabendo que a providência divina, que Deus está contigo, sabe das suas necessidades, mas que nós também temos que nos esforçar, estar aberto para escutar, ver a palavra, né? Esse relacionamento com Deus, e que nada nos faltará. Porque se a gente observa a natureza, nós temos 4 estações. Primavera, o verão, o outono, o inverno. Mas aí começa tudo de novo, gente. A primavera com os passarinhos todos cantando, né? Tudo florescendo. E assim também é na nossa vida. São momentos de altos e baixos. Não se desespere, não fique ansioso, porque a cada dia basta o seu mal. Algum comentário? Vocês querem fazer alguma colocação? Não? Então, terminamos aqui. Muito obrigada. Vamos passar para o nosso